E aí, meu prezado, como é que está Vossa Excelência? Estou tranquilo, graças a Deus, na paz de Deus. Que coisa boa! É uma satisfação imensa poder estar aqui com você falando hoje, a gente nessa live, e é sempre motivos para agradecermos, né? E aí, grande André Castro, boa noite. Deixa eu acenar aqui para ele. Então, já, bom, né? A gente está com essa oportunidade aqui hoje de conversar. A gente viu que o tempo talvez não colaborou para que a gente pudesse, mas nesse momento é só um momento de gratidão para a gente poder conversar com o tema O Poder da Ação, né? O poder da ação. Faça uma escolha e haja. Então, isso acho que é um tema interessante para todos nós, seres humanos, que quer realmente dar uma mudança na sua vida, quer sair de um ponto para ir para o outro e muitas vezes está sem conseguir. E eu vou deixar que você se apresente e a gente possa conversar de forma tranquila. Vamos lá, Jackson Aragão. Tem muita coisa, né, para falar, porque não dá para definir quem somos assim em poucas palavras, né? Porque cada um de nós aqui tem uma história em várias áreas, muito complexo. Mas eu vou falar um pouquinho assim do meu lado pessoal e um pouco profissional, tá? Tranquilo. Eu posso dizer logo de cara que eu sou uma pessoa insatisfeita e inquieta, tá? E essa insatisfação que eu tenho sobre algumas coisas é que acabam me movimentando, tá? Se você está numa posição e você sabe que você merece ter mais, isso faz com que você se movimente, tá? Então, assim, isso logo de característica. Eu sou um cara que gosta de praticar esporte, tá? Gosto de nadar, gosto de correr, gosto de pedalar, gosto de fazer academia, gosto de conversar, gosto de filosofar também, o que nós vamos fazer aqui muito. No meu lado profissional, sou professor há 13 anos, gosto muito de empreender, gosto de vender também, isso é legal. Eu gosto de vender o que eu acredito, isso é muito legal também. É, tive a oportunidade de fazer o curso de programação neurolinguística, de coaching integral sistêmico, foi onde eu tive o prazer de conhecer também pessoas maravilhosas que impactaram a minha vida. E estamos aí, vamos compartilhar, né, conhecimento com as pessoas. E assim, ó, Jutânio, eu estou com uma palavra aqui em minha cabeça, tá? Fala. Deus que mandou essa palavra, uma palavra. Eu acho que podemos dar algumas chineladas aqui hoje, né? Chineladas justamente para fazer com que as pessoas adquiram mais consciência, né? E busquem o que é seu de direito. A vida da gente tem hora que a gente fica muito sem entender como fazer, porque não existe uma receita. Eu estou mensurando por mim mesmo, né? Então, a minha realidade não significa que é a realidade do outro, né? Então, o que eu tenho a dizer? Porque nós somos criados em uma família que tem famílias que têm aquele controle em relação a algumas coisas e pode estar te orientando. E tem outras que talvez também não tenham controle em relação a isso. A gente vai vivendo conforme as necessidades. É aquele barco que está fluindo no oceano. E tem coisas na vida que a gente vê que a gente aprende. A gente não nasce com tais habilidades, com tais conhecimentos. Estamos aqui para desenvolver essas habilidades. Eu acho que é primordial do ser humano ele entender que ele está aqui para desenvolver habilidades, capacidade e o autoconhecimento. Que tem vezes que a gente vai aprendendo no decorrer da vida e tem vezes que a gente precisa de um tempo maior da nossa vida, de 30 anos, 40 anos. Como tem pessoas aí que está há 70 anos e ainda tentando se encontrar em seus propósitos, em uma vida que tenha mais significado para ele.
Aí eu digo para você o seguinte, que vivemos um ciclos na nossa vida, né? E eu vou pegar assim uma frase de Marco Aurélio que ele dizia o seguinte, um pensamento de Marco Aurélio. Ele dizia: executar cada ato da nossa vida pensando como se fosse o último. Apesar que as pessoas inverteram esse sentido, né? Viver o hoje como se fosse o último dia. São os atos da nossa vida. E aí, quando eu trago em relação a ter uma ação, é a gente entender que um ato da minha vida, por exemplo, se fosse o último dia das pessoas que estão aqui nos escutando, que você está aqui também, fosse o seu último dia de um jantar com sua esposa, o que é que você faria? Entendeu? Então, assim, Interessante. ficaria no celular? Será que eu ficaria sem dar atenção, sem dar o carinho, sabendo que aquele é meu último momento? Então, assim, não é o último dia da nossa vida, é um ato da nossa vida. E com isso a gente possa trazer para vários pilares da nossa vida e dizer assim, qual a atenção que eu estou dando em relação a isso, como se fosse uma coisa única. Por exemplo, essa live nossa aqui é única, né? É esse momento aqui, a gente pode até fazer outras, mas vai ser em momento diferente, vai ser com tema diferente, por mais que sejamos nós dois, as mesmas pessoas estão aí assistindo, mas vai ser um momento diferente. Então, é isso. No ciclo da nossa vida, como é que a gente encara em relação a isso, né? Qual a probabilidade que a gente tem para enxergar ou criar possibilidades que nos possa nos abrir a uma nova história? Entender que diz assim, eu tô com uma ideia, eu tenho um desejo. Qual é a minha ação em relação a eu entender o seguinte, dizer assim, qual é a minha probabilidade? Eu analisar, eu ver todas as possibilidades, que a vida da gente tem muitas possibilidades. Por exemplo, eu estou aqui agora nesse momento, a minha casa aqui pode cair um meteoro, pode cair um raio, pode alguém abrir a porta aqui e me dar um tiro. É tanta coisa, eu posso parar a live aqui agora e sair, eu posso discutir com você, eu posso mandar todo mundo dizer, ó, gente, eu não quero falar com nenhum de vocês. Então, assim, existe 1001 probabilidades. E quando a gente escolhe uma dessas possibilidades, essa probabilidade, qual é a ação que a gente dá nela? Qual o peso que a gente dá para conseguir caminhar? Você Vamos, vamos lá. Olha, primeiro, como você falou aí sobre mudança, eu imagino o seguinte: se você tiver na margem de um rio e você pôr seu pé na água, você tira o pé da água do rio. Quando você for pôr o pé novamente na água, você não será mais a mesma pessoa e nem o rio será mais o mesmo. Estamos sempre em processo de mudança. Estabilidade não existe. Exato. Eu posso até fazer um planejamento sobre o que eu desejo, tá? De forma técnica, de forma lógica, eu posso colocar no papel. Mas a jornada, ela dificilmente vai ser igualzinha ao que eu coloquei no papel. O papel, ele vai me servir para me dar um norte, tá? Mas eu tenho que saber que nada é estável, nada é 100% certo. E aí, eu vou ter que desenvolver uma habilidade de adaptação sempre. Então, eu tento fazer determinada coisa, não aconteceu do jeito que eu queria, eu analiso o que é que eu posso extrair, o que é que eu posso pegar da situação para o meu crescimento e eu sigo. Nessa jornada, eu vou crescendo cada vez mais. Mas quando você fala aí sobre ação, é preciso que as pessoas entendam. E isso é muito forte. Nada vai cair do céu, nada vai chegar para você de mão beijada. Você tem que agir. Quando você levanta, quando você age, você começa a conquistar algumas coisas. E assim você segue sua vida, tá? Não fique culpando o governo, não fique culpando seus pais, não culpe a economia, não culpe ninguém. Desenvolvam aí o processo de autorresponsabilidade e siga sempre. Não pare, não desista, não se dê por satisfeito, porque como você mesmo falou, a vida é uma só
existem diversas possibilidades e eu cada vez mais tenho que me fazer forte para seguir, tá? E quando eu falo que você deve se sentir forte, eu não quero anular também a possibilidade de, em um determinado momento, você perceber que você é frágil também. E é importante que você entenda também que você é um ser frágil, que você vai precisar da ajuda de outras pessoas para você continuar na sua caminhada. Então, meu amigo, é sempre uma caminhada, é sempre uma jornada, é sempre aprendizado, é sempre adaptação, evolução. E assim a gente segue nossa vida. Sobre a pessoa que você falou aí de 30, 40, 70 anos, o que eu tenho a dizer é que cada pessoa tem seu tempo. Se a gente for imaginar na escola, eu como sou professor há 13 anos, eu já vi estudante falando assim, professor, estudante com 11 anos, 10, 11 anos. Professor, eu vou ser engenheiro, eu vou ser médico, eu vou ser professor. E como algumas pessoas eu acompanho, eu percebo que a pessoa realmente ela faz a graduação que ela já estava na mente desde quando ela tinha 10, 11 anos. Mas tem pessoas que estão no nono ano, que estão no terceiro ano do ensino médio, ou que estão com 25 ou 30 anos, e essas pessoas elas ainda não sabem qual o caminho que ela deve seguir. E está tudo certo. Cada pessoa tem o seu tempo. O que eu informo para vocês é o seguinte: só não fique satisfeito com o que você tem totalmente, tá? Porque a satisfação ela vai fazer com que você entre na sua zona de conforto. E isso vai fazer com que você não se desenvolva. E ainda mais se a gente for falar nesse mundo tão dinâmico, né? Eu não vou esgotar aqui as possibilidades, não, para eu também não ampliar demais. Mas, no básico, é isso que eu estou pensando aqui no momento. Exatamente. Quando você fala em jornada, uma coisa boa, Jacques, é para a gente que está aqui falando e para todos que estão aí, a gente ter essa noção, assim, a pessoa, cada ser humano que está aqui escutando, que vai escutar essa live, tem prazer no que faz ou de repente a pessoa vive achando que a felicidade está no final da sua jornada? Porque tem casos que é isso, a gente pode analisar as possibilidades, começar a agir, porque você escolhe uma dessas possibilidades para começar a agir, mas nesse momento que a gente começa a agir, a gente está aproveitando a jornada ou de repente a gente só está visualizando lá na frente, só está visualizando o objetivo final, só está visualizando o resultado. Porque assim, tudo é uma jornada. E a gente, para ser legal, a gente tem que começar a ver todas as partes dessa jornada. Porque senão eu foco só lá na frente, tudo que está acontecendo aqui só, eu não estou vendo, eu não estou aproveitando diversidades, eu não estou aproveitando o caminhar, o discorrer. Aí eu pergunto para você o seguinte, porque assim, são tantas expectativas que a gente vai criando, que a gente vai colocando, e aí, quando a gente fica visualizando só aquela visão lá na frente, muitas vezes a pessoa chega lá no resultado final e ela está se sentindo como, que também é uma coisa também interessante, além das possibilidades, além da ação, a gente também valorizar o nosso preenchimento. Então, assim, a gente vai estar baseado muito no nosso ego ou, de repente, até no ego de alguém, porque é como você falou, aquela criança, ela já está buscando um caminho, mas se você for analisar, a maioria delas está modelando o que a sociedade já nos oferta. Né? Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero passar no concurso público, que não é errado, não está ruim o que a gente está falando, mas existe também outras possibilidades. Né? Então, Perfeito. Jackson, é isso. Então, assim, tem hora que a gente deixa muito no nosso ego, ou a gente acreditando que a gente está tão certo, a gente quer provar que estamos certos, como você falou, não tem certo nem tem errado. Não tem uma idade mais nova, uma idade mais velha. O que tem é um construir a partir de um desejo e acreditar-se nele
e chega lá no final da nossa jornada, no final da jornada de cada um, feliz e com a alma preenchida. Porque se você chegar lá na frente e o objetivo só for dinheiro, só for só chegar lá na frente e chegar vazio, não adiantou, você vai começar tudo de novo, as pessoas começam tudo de novo e estão insatisfeitas. Aí eu trazendo para uma realidade, quantos casamentos a gente vê aí que a pessoa sonhava ter alguém e de repente quando tem não valoriza, não está analisando a jornada. Né? Eu sempre falo da música de Oswaldo Montenegro. A gente observa a rede ou observa o mar? Qual é o mais importante? É na hora que está puxando a rede, você ficar feliz porque está cheio de peixe, ou você analisar o mar, aquela a diversidade que é o mar, a beleza que é o mar, que é a vida. E tem hora que a gente perde muito isso, fica muito no ego, né? Querendo que dê certo, querendo tal coisa, mas assim, quando chega lá na frente, a pessoa está com a alma preenchida, está satisfeito, está tendo prazer naquilo que escolheu, ou está vazia? Porque se tiver vazia, não adiantou nada e vai começar todo o processo novamente. E deixando para você falar, que é gostoso a gente estar aqui conversando, eu falei em habilidades, eu falei também em autoconhecimento, autodescobrimento. O ser humano ele precisa aprender a ter esse autodescobrimento. Esse autodescobrimento particularmente seu, meu. Eu não preciso saber do outro, eu preciso saber de mim. Eu preciso me conhecer, conhecer as minhas limitações, as minhas carências. E dentro disso, eu buscar melhorar a cada dia sem a pressa do outro, sem o modelar do outro, mas assim, o meu, no meu tempo, nas minhas condições, de forma leve e prazerosa, de viver essa vida maravilhosa. Olha, eu vou começar logo de cara. Ah, É o seguinte, temos dois tipos de pessoas. isso. As pessoas que estão conformadas com o que tem e não e tá tudo certo. Você tá com sua vida, tá cumprindo sua rotina, porque te falaram que aquilo é o correto. Você pensa em trabalhar, você pensa em se aposentar e pronto, tá? Tá tudo certo. Mas tem aquelas outras pessoas que são insatisfeitas e que querem sempre mais. Pronto. Eu acho que esse recado é principalmente para essas pessoas, tá? Nós temos crenças de repetição e nós temos crença também de merecimento. O livro trouxe uma história dessa e eu vou contar uma e aí uma outra e depois a gente traz outras situações. Olha só, o livro trouxe a história de um pescador. Ele estava lá tentando tirar um peixe do mar e de repente veio um peixe-espada e aí ele olhou para o peixe-espada, devolveu o peixe-espada para o mar. Minutos depois ele pegou outro peixe-espada maior, olhou e devolveu para o mar. E assim foi, mais algumas vezes, cada vez mais um peixe-espada maior. E um outro pescador estava observando ele. Depois de um tempo, ele aí jogou o anzol e começou a pegar peixes menores. Esse sim, ele colocou no cesto. Os maiores ele devolveu para o mar, os pequenos ele colocou no cesto. E outro pescador perguntou a ele, poxa, já que você pegou os peixes maiores, por que você não ficou satisfeito? Você colocou ele no mar? Aí o pescador falou, não, é porque lá em casa a frigideira que eu tenho não daria para aquele outro peixe grande. Então a gente logo imagina a crença de merecimento, tá? Se a pessoa ela percebe que uma possibilidade é muito maior para ela, ela não vai aproveitar. E essa possibilidade, essa pessoa ela vai deixar escapar com mais facilidade, tá? As situações na nossa vida vêm para nos melhorar o tempo inteiro. Eu acredito que todas as pessoas, em um determinado momento, já teve a oportunidade de se desenvolver, de ter uma melhora na vida, mas essas pessoas não se acharam merecedoras dessas oportunidades e a perderam. Eu vou falar um pouco sobre uma crença aqui de repetição. Um amigo uma vez me contou a seguinte história, que ela estava em casa com o marido e aí ela percebeu que o marido, toda vez que ia fazer um peixe, também a história do peixe, né? Ia fazer um peixe, o marido pegava,
cortava a cabeça do peixe, jogava fora e colocava somente a outra parte do peixe, né, no forno. E aí ela perguntou, pô, por que que você joga a cabeça do peixe fora sempre? O marido dela, não, eu aprendi assim com minha mãe. Aí vamos perguntar isso para sua mãe. A mãe falou, ah, não, eu aprendi isso com minha avó. E aí chegaram até a avó. Falei, poxa, avó, por que que você faz isso? Ela, não, porque quando eu era pequena, minha mãe pegava sempre e cortava a cabeça do peixe, porque também não dava no forno. Gente, essa é uma repetição, esse é um padrão. Então, se você está convivendo em uma casa onde seus pais têm um certo tipo de padrão de comportamento, a tendência é que você siga. Porque não podemos deixar de lado que nós somos seres que repetimos muitas coisas, tá? Você só para do padrão de repetição quando você começa a desenvolver a filosofia, que você começa a fazer o que você falou, Jutânio. Você começa a refletir, a pensar sobre sua própria vida. Será que essa é a vida mesmo que eu tenho que levar? Você fez uma pergunta. Se você acha que não, vem uma outra pergunta. E o que que eu posso fazer para alcançar o que eu desejo? Pronto, você fez duas perguntas poderosas para você chegar até a ação. E essa ação ela vai para o primeiro capítulo do livro. Acorde. Acorde. Perceba que você é uma pessoa poderosa, que você não merece ficar sofrendo e que você merece sempre mais. Porque você vive em um mundo de abundância. Nesse exato momento, tem pessoas que têm tudo o que quer. Outras pessoas, às vezes próximas, não têm quase nada. Então, tenha acesso a tudo que você deseja, acorde, acredite e haja. É por isso que quando a gente fala em ação, eu gosto muito de estudar as pessoas que cresceram muito, né? Principalmente empresários, tá? Eu tenho muito foco em empreendedores que conseguiram, né, saíram do nada e conseguiram construir impérios. E eu também penso muito em esportistas que também saíram muitas vezes de uma situação miserável e chegaram até o auge, chegaram até o ápice, tá? Essas pessoas, para alcançarem o ápice, elas sonharam e agiram sempre. É isso que vai fazer você mudar a sua realidade. E, Jutânio, só para fechar aqui minha fala momentânea, mesmo que você não alcance o resultado que você queira, você aprendeu. Até porque não existe derrota. Você está sempre aprendendo, você está sempre crescendo. Exatamente, Jackson. E é muito bom, né? A gente está falando aqui. Aí eu estava aqui, você falando, e eu aqui raciocinando algumas coisas. E ultimamente, principalmente agora, com a pandemia, foi uma das situações, acho que onde bateu um pico maior das pessoas no Instagram, no Facebook, entre outros meios de comunicação. E eu acho que as pessoas naturalizaram, né? Naturalizaram bastante essa questão de live, de pessoas estar sempre falando, ou de repente até vendendo alguma coisa. E assim, você falou como empreendedor que você gosta de vender, né? E eu acho que na vida tudo é venda, né? Então, assim, tudo a gente tudo a gente negocia, tudo a gente conversa. E para quem se sentir incomodado, tem que repensar um pouquinho esse padrão, né? Porque se seu açúcar está na sua casa, se você compra o pão todo dia, porque alguém faz para você vender, né? A roupa que você veste, os óculos que a gente está usando, o celular que a gente está usando, a internet e etc, etc, né? Então, assim, várias outras coisas a gente vende, a gente está ali sempre negociando. E quando a gente fala do coach, que algumas pessoas gostam e também tem outras que têm um pouquinho o pé atrás, por talvez não conhecer, são para as pessoas que realmente querem fazer mudanças na vida. São aquelas pessoas que querem sair do plano A para o plano B e elas querem uma ferramenta, elas querem situações que possam facilitar essa transição, essa mudança de um lugar para o outro. E como você falou, a vida é um eterno aprender, né?
E todos nós pensamos, se eu tenho vida, é porque eu tenho um fluido vital. Eu existo, eu estou aqui, eu tenho um corpo, e esse corpo, eu preciso colocar ele também para ação, né? Junto com minha mente, o meu consciente, meu subconsciente, e como você falou de crenças. As crenças, nós podemos ter crenças limitantes, as crenças limitadoras, porque por repetição de padrão, a gente está ali repetindo sem entender. E quando eu vou num ponto que eu acho que assim mudaria, eu acho que é uma chave na vida de algumas pessoas, porque também foi um pouco na minha, é você muitas vezes se desmistificar, sair um pouco dessa sacralização, né, das informações que te deram de Deus, que te deram em relação à fé, que te deram em relação a muitas coisas que você acredita, para poder desmistificar, para você dar o primeiro passo, porque muitas pessoas elas ficam cristalizadas, ficam cauterizadas. Se não estão, elas foram cauterizadas em algum momento da vida delas e elas permanecem ali paradas, sem entender o que está acontecendo, porque existe uma cristalização através de crenças do que ela acredita. Nós somos o que nós acreditamos. E graças a um despertar, a gente está percebendo o quanto que a gente pode ir muito mais além. Por exemplo, quando fazer igual Dulce, né, na Febre Assis, ela faz assim, quem? Aí a gente tem, eu. Aí, ao mesmo tempo, levo para você. Como é esse nosso despertar? Porque a gente entender que precisa de resultados, de metas, objetivos, mudar a vida, todo mundo sabe disso. Mas, assim, você está pronto para poder pagar o preço? Uma coisa que está lá de Napoleão Hill, que ele fala assim, o que é que você dá em troca em relação ao que você quer? Porque tem hora que a gente quer dinheiro, a gente quer uma casa imensa, a gente quer bons carros, a gente quer escrever livro, a gente quer ganhar dinheiro, mas o que é que você está dando em troca? Né? Então, assim, o que a gente tem que dar em troca é a nossa ação para a gente chegar naquilo tão desejada, naquilo tão desejado. E muitas vezes essa cristalização através dos padrões, Jackson, que você trouxe, de papai, de mamãe, da sociedade, da nossa família, do rabo do peixe, da cabeça do peixe, é que está te impedindo, meu amigo e minha amiga, de você prosperar, de você ser uma pessoa mais próspera. Eu já tive coach, Jackson, que ela falava assim, não quero ficar rica. Para que ficar rica? Né? Para que ter uma casa do tamanho aquela igual de Paulo Vieira? Né? Eu digo, espera um pouquinho, acho que você ainda... Ela criticava por a pessoa ter muito dinheiro. Então, assim, olha um padrão. Então, assim, será que você escutou na infância alguém falando que dinheiro não é bom, passou por alguma experiência? Ou muitas vezes, no processo dela, eu entendi que era o pai, né? O pai ganhava muito dinheiro, não compartilhava com a família e perdia dinheiro. Então, e para ganhar dinheiro tinha que sair de casa, né? Que eu não vou dizer qual era a profissão, né? Para não ficar muito em evidência. E aí ela se sentia só também, tinha muito avó. E aí tá ligado que dinheiro não é bom para a vida dela. Então, assim, o que é que de repente não está sendo bom na sua vida que você precisa largar esse conceito para viver um novo momento? Sair dessa cristalização, parar com essa sacralização do religioso para dar um passo mais à frente. Porque tem hora que a gente sacraliza demais. Aí, assim, será que a visão de Deus, eu vou logo ser assim, você falou das chineladas, será que a visão de Deus, meu amigo, que você tem é essa mesmo? Ou que foi que algumas pessoas quiseram colocar na sua cabeça? Fica à vontade para poder pensar. Não é isso? Então, assim, a gente tem uma visão de Deus, a gente tem uma visão do sagrado, os rituais que nós temos de oração, de pedir a Deus, de deixar as coisas na mão de Deus, mas será que realmente está na mão de Deus? Então, assim, são coisas que a gente precisa desmistificar, pelo menos ter a coragem e parar com medo de, pelo menos, pensar. Dizer assim,
o que é realmente da minha responsabilidade? Por que eu tenho que acreditar que é dessa maneira? Por que tem que ser dessa maneira? Por que eu não posso ter o dinheiro que eu quero? Por que eu não posso ter a casa que eu quero? Por que eu não posso ter o país que eu quero? Simplesmente porque as pessoas falam que a política não presta, que política a gente não deve confiar, que homem, a mulher não deve confiar, entre outras crenças que a gente vê aí constantemente sendo criadas. Então, meu amigo e minha amiga, pense, reflita e traga a luz na sua vida e, principalmente, a gente está aqui para isso, para aquele 1%, né? 1% que realmente vai escutar e dizer assim, poxa, legal o que esse cara está falando, para eu poder refletir e nesse momento você conseguir mudar um pouquinho a sua chave, já vai valer a pena, com certeza, para mim e para Jackson. A gente diz assim, valeu a pena de tudo que a gente já estudou, todos os cursos que a gente já pagou e ter a coragem de estar aqui para poder também te ajudar. Você concorda comigo, meu amigo? É perfeito. Abundância, né? Abundância. Aí, lógico, você falando aí, a gente fica pensando um bocado de coisa, né? Então, você falando, eu pensei no mito da caverna de Platão, Também que tá fala muito sobre isso. engraçado. Fala muito sobre isso, né? Da pessoa, de um grupo que estava, né, no fundo de uma caverna, e de repente essas pessoas, elas nasceram e cresceram no fundo de uma caverna, e elas ficavam vendo somente sombras, né? Porque vinha uma luz do lado de fora, e elas ficavam vendo sombras para lá e para cá. De repente, uma dessas pessoas, elas conseguem tirar corrente, e essa pessoa chega lá fora e olha. Então elas percebem, essa pessoa percebe que o mundo não é só aquele mundo que ela ficava naquele grupinho, porque eles ficavam ali o dia inteiro conversando. O mundo lá fora era um mundo bem maior, um mundo abundante. Só que quando essa pessoa retornou para trazer essa boa nova para seu grupo, o grupo não aceitou aquela ideia e começou a excluir ele. E assim é o que acontece. É assim é o que acontece, por exemplo, agora aqui, né, Jutânio? Você falou do coaching, só de imaginar que tem aí empresários que pagam 10, 50, 100, 200, 300 mil reais, e é fato, para ter contato com o coach, porque essas pessoas entendem que uma pergunta bem colocada por um coach em 12 sessões, ou 10 sessões, no caso do Master Coach, uma pergunta, ela pode mudar toda a vida daquela pessoa. E assim, não é o coach que vai transformar a vida do outro. Isso. Cada pessoa já tem informação, já tem tudo o que precisa. Mas às vezes uma pergunta ela pode gerar um gatilho na cabeça da pessoa e a pessoa ela pode rever todos os seus paradigmas, né? Então, e aí, Jutânia, eu também penso, o processo de coaching não é para todos, Isso. tá? Não se refere somente a dinheiro, a quanto você quer investir. Se refere a quanto você quer realmente mudar a sua vida, tá? Hoje eu tô muito assim, tá, Jutânio? Logo quando começou a pandemia, eu estava fantasiando muito sobre as coisas, sobre as pessoas, porque eu comecei a ler Napoleão Hill, Lai Ribeiro, Augusto Cury, Carol Dweck, Paulo Vieira, e uma galera que eu comecei a estudar, e eu comecei a fantasiar. E hoje em dia eu percebo que não é assim, tá? Um grupo vai continuar, e esse grupo, infelizmente, é a maioria, vai continuar com o que tem, mesmo você mostrando uma possibilidade, a pessoa vai querer continuar com o que tem e outra. Está tudo certo. Agora, essa fala aqui é para você que está insatisfeito, tá? É para você que realmente quer mudar em alguma área de sua vida. Essa live é para você. Eu trabalhei pela manhã, à tarde trabalhei de manhã na escola, à tarde eu fui para o meu curso e à noite eu estou aqui. Essa live é para você, como o Jotânio falou. Se a gente conseguir impactar a vida de pelo menos uma pessoa, alcançamos o nosso objetivo, tá? Porque é inadmissível
você ficar satisfeito, às vezes, com brigas constantes com a esposa, ficar insatisfeito ficar satisfeito com sua saúde, às vezes você precisa dar uma atenção para seu corpo, você precisa dar uma atenção para seu espírito, você precisa dar uma atenção para sua mente. Eu pergunto aqui a você, você sabe como é que sua mente funciona? Hum, Eu, Jutânio, de todo o coração, até 2016 eu não sabia de coração. Depois de 2016, eu comecei a pesquisar. Sobre essa coisa que você falou de padrão de repetição, é simples. Nós temos aproximadamente 80 bilhões de neurônios. Cada neurônio faz entre 1.000 a 10.000 sinapses, tá? Ligações ao longo de nossas vidas. Tá? E essas ligações, elas são feitas a partir do ambiente, né, do espaço geográfico, da família, que nós estamos ali inseridos. Tá? Quando a pessoa chega a mais ou menos 20 anos, acontece a chamada poda neural. Então, uma parte das ramificações que foram construídas acabam deixando de existir. Tá? O cérebro entende que aquilo ali não é mais interessante. E nós começamos a entrar na chamada zona de conforto. Porque eu entendo que aquele padrão que eu tenho que seguir, aquele padrão que papai e mamãe me ensinou, que a escola me ensinou, é aquilo ali que é o certo para a minha vida. Eu me convenço, olha que coisa, eu me convenço a ser pequeno, eu me convenço a aceitar o pouco, e aí, meu irmão, quando uma pessoa chega aos 60, 70 anos, que começa a perceber que o seu corpo já não está mais saudável, que ela já está numa idade bem mais avançada, que ela olha para trás e pensa, meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida? Já era, não volta mais. A gente não sabe se nós iremos reencarnar, a gente não sabe da coisa de outro plano, nós não sabemos de nada, tá? A gente imagina que existe. O que a gente sabe, que o Jutânio trouxe logo no começo, é que nós estamos aqui e agora. É isso. E nós devemos aproveitar esse aqui e agora. As outras coisas, nós não temos controle. beleza. Mandar um abraço aqui para o nosso querido pastor, né? O nosso bispo, Valmer Albuquerque. Satisfação você aqui, meu prezado. Ó, você mora no coração. Sucesso. Gente, é isso. Ficaria muito satisfeito se, como o Jacques falou, de 1% fazer a mudança necessária nas suas vidas. Estamos aqui pelo 1%. Ou seja, estamos aqui pelo 100%, mas nosso 1% é nosso objetivo. De você ver a sua necessidade e não se dar por satisfeito com os padrões os quais você vem trazendo da sua família, da sociedade. Jackson, como assim, você falou uma coisa do coração e eu também tenho uma aqui do coração para falar. As pessoas sabem que eu também sou enfermeiro, trabalho na área de saúde há muito tempo e eu lido com pessoas o tempo inteiro. E principalmente o ser humano ao qual eu tenho um contato, ele também é um ser humano que está ali numa cama, que está lúcido, que conversa, que fala seus anseios, né? Eu conheci um senhor, uma pessoa de 41 anos. Aí ele já se dizia que ele era, sabe o quê? Velho. Analise. Ele já dizia que ele era velho, com 41 anos. Você olhava assim, você via que a aparência de uma pessoa de 41 anos não é velho, né? Mas ele, na cabeça... Com certeza. E o que saía da boca dele que ele já era velho. Ele com um diagnóstico que você precisa ver a situação do quadro dele, né? E numa conversa simples que eu tive com ele, que eu fiquei todo arrepiado no momento que eu estava conversando com ele, galera. Sabe o que foi que ele me disse? Eu digo assim, eu perguntei para ele por que ele estava ali e disse para ele, você sabia que tudo isso que você está sentindo está aqui? Aí eu digo assim, mas por que você chegou até esse ponto? O que é que você sente? Ele disse assim, uma coisa que eu sinto é que eu tenho vontade de me matar sempre. Vontade de suicídio. E ele já teve vontade de fazer isso várias vezes. Então, quando eu estou pegando só uma vírgula do que a gente conversou, do que eu tentei, não. Ajudei ele no que eu podia. Ele
uma pessoa que tem vontade de fazer isso com o seu corpo, com a própria vida, você acha que ele poderia estar onde? Num leito de UTI, não é isso? Então, assim, existem pensamentos todos os dias na cabeça de vocês, na minha cabeça. E como o Jacques falou, a gente entender um pouquinho sobre a nossa mente é uma coisa. E eu digo para a maioria da sociedade brasileira e do mundo, porque tem vários cientistas, várias pessoas que estudam, mas o nosso cérebro é uma coisa e a minha mente é outra. Um é um órgão e o outro não está aqui, né? Então, assim, fica para pesquisa, para quem quiser buscar e entender também mais um pouquinho sobre as suas vidas. Então, tem coisas... Essa semana alguém me fez uma pergunta e eu respondi, só que depois eu fui refletir sobre a pergunta e percebi que eu tenho condição de fazer diferente. Gente, eu tenho um ser amado aqui que está me chamando. Não sei se vocês estão escutando. É a minha gata pedindo para eu abrir a porta. É brincadeira, só um momento. Massa, massa, faz parte. Durante a pandemia, a gente se acostumou com essas coisas, viu, Jotânia? Ah, As pessoas em casa, durante a pandemia, né? A gente acabou se acostumando com essas coisas. Que eu mesmo, quando comecei a fazer live, no começo da pandemia, eu ficava todo travado, né? Aí depois eu comecei a ficar relaxado, meu irmão, tá tudo certo. exatamente. Aí, estava falando o que mesmo, que eu até me perdi. Você estava falando, você falou da sua gata. Cara, Você falou da mente, do cérebro. tudo faz parte do script. É. Então, gente, a gente tem que pensar nisso, no que a gente vem pensando na nossa vida. Porque um pensamento seu emana para o seu corpo informações, emana sinapse. A sinapse ela vai ser liberada, que é através de um pensamento. Isso aí vai acontecer o quê? No seu hipotálamo, depois na glândula pituitária, e esses neuropeptídeos vai ser liberado na sua corrente sanguínea. Então, assim, quando você sente raiva de alguém, quando você tem um pensamento muito ruim em relação a você, quando você se olha no espelho, quando você vê aquela ruga, aquele cabelo branco, o seu corpo, existem várias situações que você está sempre comunicando. E quando você comunica, você não comunica só para o meio externo. O interno já foi comunicado. E se você dá informações que você não é saudável, que você se culpa demais, que você não é uma pessoa interessante, que você não é inteligente, que você não pode, o seu corpo responde em relação a isso. E a gente percebe a quantidade de pessoas cada vez mais doentes, causando suicídios, os relacionamentos não dando certo, porque elas passam a ter um pensamento voltado para elas mesmas que não é positivo, é um pensamento negativo. E se você tem um recipiente, toda hora você está mandando uma informação ali negativa, aquilo é a hora que está cheio, né? E quando a gente também falando sobre o ser humano, o eu de cada um de vocês, o meu, as informações que a gente está emanando o tempo inteiro para nós e para o outro, para o meio, e como também como empreendedor, Jackson, como empresário, eu acho que a gente tem que rever algumas coisas. Eu tenho um empreendimento, né? Jackson sabe, para quem não sabe, eu tenho uma sorveteria em Estela Maris. Agora já pensou, chega um cliente meu, e no momento que o meu cliente chega, eu já falo assim, insuportável. Que cliente chato. Não sabe escolher. Quando eu falo vários sabores, a pessoa fica perdida. Não sabe. Você já olha para a pessoa e fala, meu Deus. Você acha que eu estou comunicando o que mentalmente para essa pessoa? Porque a gente acha que o outro não capta as nossas informações. E ele está captando o tempo inteiro. Então, você líder, você colaborador, você empresário, o que é que você está comunicando, né, para os seus colaboradores, para o seu líder? Quantas vezes a gente olha para um coordenador, um líder, um empresário e fala assim, miserável, não me paga, não gosta, deseja mal, quer que a coisa dê errado para aquilo, né, prejudicar ele, ou vice-versa. Meus colaboradores não prestam, não é bom para mim,
Minha empresa não está funcionando. Será que a responsabilidade está no outro ou está em você mesmo? Então, assim, qual é a ação que você faz em relação a esse poder que você tem de mudar a sua realidade? Não é isso? Você concorda comigo? Perfeito, É aquela questão do perfeito, comunicar, do pensar e a ação. Então, assim, a gente está perfeito. comunicando no pensamento, sai pela boca e muitas vezes o corpo responde, o corpo dá uma ação. Quantas vezes a gente pergunta coisa para a pessoa vai, entorta, ali já é uma comunicação, significa que ela não está gostando, né? Então, como num casamento, com o filho, como é que você sabe lidar em relação a isso? Quando a gente está falando sobre emoções, né? Inteligência emocional, como é que a gente controla em relação a isso? Eu acho que o meu primeiro alicerce é eu mudar. Boa noite, José Cláudio. Tudo bom, meu prezado? Então, assim, eu tenho que mudar. E quando eu mudo, tudo vem mudando também. E eu digo para vocês que é real. Isso é real. Isso eu tô fazendo na minha vida e eu tô vendo em cada ponto ao qual eu estou pontuando. Eu quero, não que eu quero daquela maneira, mas eu quero que as coisas funcionem de tal maneira, eu que mudo. Quem tem que mudar sou eu. Na forma que eu penso, na forma que eu desejo, na forma que eu estou emanando. Né? E eu digo para cada um de vocês que estão me assistindo e para quem não está me assistindo, eu sempre estou comunicando, dizendo, os meus clientes, eles vão vir, vai ser chamado, mas é mentalmente, é aqui, ó, eu estou convidando vocês, cada um de vocês, neste momento, futuramente, eles vão vir, sabe por quê? Porque é o que a gente emana, é o que a gente deseja. Vai vir a pessoa certa para mim, que eu possa ajudá-la, que ela tenha aquele desejo da mudança. Eu não vou ajudar pessoas que não precisam, ou acho que não precisam. São pessoas que querem ter ajuda. E aí, estaremos nós aqui para poder ajudar, tanto eu quanto o Jackson, a gente ajudar no intuito de dizer assim, ajudar a quem já é ajudado. Foi o que Jacques falou. A mudança não sou eu que tenho que fazer na sua vida, é você. A gente só vai dar as ferramentas certas para você descobrir o seu potencial. Concorda, Jacques? Perfeito. Perfeito. É, primeira coisa, né, gente? Jutânio, ele tem o negócio dele. Por incrível que pareça, é próximo ao meu negócio, né? E não foi nada combinado. Eu já estou lá em Stella Maris já tem 5 anos, desde 2017. E aí depois eu descobri que Jutânio, na mesma rua, Jutânio, tem um negócio também interessantíssimo, né? E aí a gente acabou se conhecendo lá na Febracis, e a gente começou a pensar em vários projetos, né, Jutânio? E Jutânio, gente, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa iluminada, tá? Então, é uma pessoa que, é sério, pessoa de muita sabedoria, coração muito grande, tá? Sobre o que você está falando aí dos pensamentos, eu, por incrível que pareça, eu estava vindo com minha esposa, né, de lá de Telamares, e aí 3 vezes eu pensei assim, eu não sou muito de comer pão, né? Mas bateu uma vontadezinha de comer pão. Eu falei, poxa, eu quero comer aqui um pãozinho de sal. Eu pensei isso, né? Quero comer um pãozinho de sal com uma manteiguinha. E eu pensei 3 vezes. Aí ela pegou e falou assim, poxa, amor, vamos parar na padaria que eu estou querendo comprar um pão. Olha que coisa interessante. Eu pensei e ela captou no mesmo momento o que eu estava pensando. Isso é interessante. E como o Jutânio falou, e como o Jutânio falou sobre isso, tá tudo assim. Eu penso, eu emano meus pensamentos e eu acabo atraindo para mim pessoas e situações a partir do que eu pensei, tá? O meu pensamento tem a medicina tibetana, tá, Jutânio? Eu comprei um livro, eu comecei a ler um pouco mais sobre essa parte de medicina tibetana, e eles analisam a saúde da pessoa através da pele, E através dos olhos, né, cabelo e por aí vai. Essa parte que você, da superfície do seu corpo, que você está colocando para fora, ela tem muito a ver com o que você pensa, com o seu padrão de pensamento.
Só Exato. que as pessoas também não sabem disso, né? Muitas vezes também os médicos ocidentais, eles não sabem disso. Porque muitas vezes o médico ele nem olha para a cara do paciente. A nossa comunicação, gente, 93% da nossa comunicação, ela é não verbal. É a partir do movimento do corpo, é através da oscilação da nossa voz, da entonação. A nossa 93% da nossa comunicação, ela é assim. Somente 7% é através do conteúdo. Quando você está conversando com a pessoa, você sabe se a pessoa ela está te falando algo verdadeiro ou algo não tão verdadeiro, algo que te convence ou não, mas não são pelas palavras que a pessoa fala, e sim por toda a organização, por todo o arranjo, por todo o conjunto na hora que a pessoa vai se comunicar com você, tá? Por isso que a gente tem que fazer esse tipo de comunicação. Se você, eu sou professor, e se você está em um ambiente que você não está satisfeito com uma coisa ou com outra, entenda primeiramente o seguinte, outra chinelada, tá, Jutânio? Outra chinelada. Gente, Paulo Vieira fala uma coisa assim, olha, se achegue mais para frente, pegue sua mão, esses dois dedos, e põe aí na sua barriga. Agora aperte. Essa gordurinha que você apertou, É sua. ela é sua. Foi você que colocou ela aí, tá? Foi você que colocou ela aí. Não foi outra pessoa que mandou você comer. Se você comeu, foi porque você comeu. Eu, ontem, corri 8 quilômetros. Hoje eu comi um pão. Então, a corrida que eu fiz ontem, responsabilidade minha. O pão que eu comi hoje vai gerar um resultado também. A responsabilidade é minha. Então, se está acontecendo alguma coisa no seu relacionamento, sua vida profissional, sua saúde, em qualquer área de sua vida, a responsabilidade é sua, tá? Esse é o primeiro passo. Eu identificar que a responsabilidade é minha. Eu não devo ficar culpando o outro. O segundo passo, o que que eu posso fazer para mudar? E se eu não conseguir fazer essa mudança sozinho, aí eu procuro ajuda, né, Jutânio? Com certeza. Você pode até ir para uma academia e começar a malhar. Você sozinho terá resultado. Mas se você estiver ao lado com um personal, seu resultado ele será bem mais assertivo, tá? Sempre assim. Os especialistas, eles como conhecem os atalhos, entre aspas, eles acabam nos ajudando com mais facilidade. Agora, Jutânio, outra chinelada. É importante que eu tenha humildade para saber, primeiro, que eu sou uma pessoa limitada. Porque todos os problemas, eu vou usar até a palavra todos, que eu não gosto de usar essas palavras assim, mas todos os problemas que as pessoas enfrentam estão ligados ao nosso orgulho. O orgulho do ser humano é que faz o ser humano ser quem ele é. Então, quando você culpa o outro, é porque você está sendo orgulhoso. Quando você não perdoa, você está sendo orgulhoso. Quando você assiste alguém falando sobre orgulho, sobre humildade, e você não suporta ouvir e sai, também é porque você precisa trabalhar o seu lado interior. Então, se você resolver essa parte do seu corpo, você terá aí uma evolução. E, Tânio, no começo da pandemia, eu como geógrafo e como estudioso do ser humano, eu parei e pensei, nossa, tá todo mundo em casa, agora um tá percebendo que precisa do outro, o ser humano vai melhorar. Eu pensei, né? O ser humano vai melhorar. E aí, logo quando, né, houve aí um pouco mais do relaxamento, e eu comecei a observar as pessoas andando na rua com seus carros, a ignorância voltando, eu comecei a imaginar, nossa, o ser humano não melhorou. Logicamente, eu não posso dizer que todos, tá, gente? Algumas pessoas melhoraram muito e eu percebo isso.
Mas tá aí. As possibilidades estão, né, postas à mesa. Só basta você aproveitar se você quiser. E tá tudo certo. Pura verdade. Para quem entrou agora ou está sem entender, desde o início da live, a gente está falando sobre o poder da ação e fazer uma escolha e agir, né? Porque tem hora que a gente vê várias possibilidades, um leque de possibilidades na nossa frente e a gente não age. Por que a gente não age? Porque a gente tem medo, a gente tem uma dor, a gente tem complexos, que é aquela coisa que vai sendo repetida por alguém ter feito alguma coisa com você, fez você chorar, fez você sofrer, e você não quer que isso se repita, então a gente acaba não fazendo, né? Então é o poder da ação e você agir em uma das suas escolhas, em uma das possibilidades que você tem. De preferência, olhando a sua jornada e não só o resultado lá na frente. Porque tem coisa que eu também falei no início da live, que a gente pede a Deus certas coisas, mas nós não estamos preparados para o que estamos pedindo. Quantas pessoas já ganharam na Mega Sena aí e perdeu tudo? Será que ela estava preparada, com conhecimento em administração, em gestão da vida, em gestão financeira? Não, nunca fez uma conta de 4 operações. Ou de repente nunca fez um curso de 4 operações. Pode falar, meu amigo. Saiu uma pesquisa na lotérica lá nos Estados Unidos, que é a lotérica que mais paga no mundo, e eles tiveram o seguinte resultado: 98% das pessoas que ganharam os maiores prêmios perderam tudo em no máximo 5 anos. Perde mesmo. 98%. Somente 2% conseguiram preservar ou multiplicar o dinheiro. E o poder da ação é esse. Você escolher o que você quer para sua vida e agir. Aí você fala assim, eu não quero, eu não preciso. Opa, lembra o que Jacques falou nesse instante? Deixe de orgulho. Se possibilite uma nova história. Se permita. Né? Então, assim, a gente ter o autoconhecimento é começar a dar os primeiros passos no rumo do que você acha que você está aqui. É desenvolver habilidades. Você como ser humano, você como espírito, você está aqui para desenvolver habilidades, você está aqui para desenvolver seu autoconhecimento. Pare de achar que tudo, né, ao seu redor não é importante. É importante, estamos todos conectados. Vou pegar mais uma fala do meu amigo Jackson, do que ele falou do pão, e a esposa também depois falou. Todos nós temos essas conexões. Porém, só vai ser perceptível para aquele que realmente está na mesma vibração. Né? Por exemplo, nós temos quantos milhões de habitantes no planeta? Quem é que passou aqui para ver essa live? O meu Instagram está aberto ao público. Né? Então, assim, mas o Instagram também não vai entregar para os 8 bilhões de habitantes ou menos agora depois da pandemia. Então, gente, é isso. Quem passou por aqui é porque estamos conectados, foi chamado. Então, assim, você tem que atender ao seu chamado interno. Lembrando que o interno precisa refletir ao externo. Então, o quarto passo dessa jornada é você aceitar os presentes que a vida te dá. E a vida está te dando um presente. A vida está me dando um presente. A vida está dando um presente a Jacques. De estarmos aqui conversando, de estarmos vivos, de poder refletir, de estar nos ajudando. Eu faço um curso toda quarta-feira e aí nessa última quarta-feira teve um estudo lá que eu fiquei assim, nossa, que maravilha. 95% do que a gente aprende está no que a gente está ensinando, porque quando a gente ensina, a gente aprende. Leitura só é 10%. Não estou tirando o valor de uma leitura, é importantíssimo, mas o valor do que nós estamos ensinando. Então, se a gente está falando aqui, porque tem muita coisa, ou a maioria delas está na nossa vida, está no nosso cotidiano. E o quarto passo é dizer assim, aceitar os presentes que a vida nos dá. Porque, Jackson, tem hora que as pessoas, ou nós mesmos, se a gente for analisar toda a nossa trajetória, no meio da nossa família, no meio da sociedade, já passamos por muitas coisas, os quais a gente não tem que ser triste porque a gente passou por ali.
os quais a gente tem que ser muito feliz porque ajudaram nós estar onde nós estamos. Porque se hoje eu estou aqui, porque lá no passado aquilo me impulsionou, aquela dificuldade, aquele problema fez com que eu seja essa pessoa que eu sou hoje. Porque assim, se não for desse jeito, a gente acaba não entendendo. Tem uma história que está no livro do O Homem Mais Rico da Babilônia, que um neto de uma pessoa muito rica, ele vivia cheio de ouro, cheio de coisa, muito arrogante, porque ele estava no melhor da vida dele. Porque agora, quando ele for olhar a origem do quem era a vida dele, o avô dele foi um escravo no passado, né? E que passou por humilhações, teve que passar por muitos trabalhos, que fez com que ele chegasse a ser um dos homens ricos e poder favorecer ao neto uma vida de príncipe, né? De ter muitos bens, de estar uma vida de carruagem, de boa alimentação. Mas quando ele não sabia a história do avô, ele achava que o avô sempre foi daquele jeito. Aí quando o amigo que passou pela mesma escravidão que ele passou, disse, não, o seu avô, ele foi um escravo também como eu fui. Ele não quis acreditar. E aí ele começou a mudar a vida dele. Tirou todos os anéis, tirou tudo aquilo que para ele, naquele momento, era importante, que deixou de ter o significado e começou a mudar a vida dele, que era isso que o avô queria. Deixar ele com esse amigo dele por uma jornada, para que o amigo pudesse transformar essa vida dele. E eu quero te convidar para vir ter essa transformação na sua vida. Você entender a essência da sua origem, porque na jornada da transformação pessoal, eu também vou conectar você em relação para você entender as suas crenças, essas crenças verdadeiras, que possa te conectar com sua essência superior, de você realmente entender que, para mim, é a maior chave do planeta Terra, é você saber quem você é. Porque quando a gente não sabe quem nós somos, tudo fica mais difícil, porque foi o que Jacques falou, a pandemia veio para ver se as pessoas, quem sabe, pudessem ter uma mudança, mas a mudança foi muito momentânea. E aí as pessoas voltaram para suas vidinhas normais, para os seus padrões, está aí dando buzinaço, não tem paciência com o outro, entre outras coisas. Então, assim, mas quando realmente você sabe quem é você, um um olhar conversado, uma falta de educação, não vai te levar a você sair da sua inteligência emocional, de ficar tranquilo, de ficar calmo, entender que o problema não é seu, é do outro. A falta de educação, de amor ao próximo, de autoconhecimento não é seu, é do outro. Então, assim, não queira mudar o outro, deixa que ele tenha um tempo certo para mudar. Se você falou da Bíblia, a gente pode pegar também passagem do budismo, do Alcorão, e de vários ensinamentos aí filosóficos, né? Podemos dizer assim, para a gente não fechar para o lado religioso. Filosóficos. Você vai ver sempre que a pessoa, que as pessoas que se transformavam, né? Elas sempre quiseram estar em situações diferentes para elas viverem o diferente e a partir daí elas começarem a se conhecer cada vez mais e transformar, consequentemente, a sua vida. Sempre é isso, sempre. Lógico, para os insatisfeitos. Para os outros que querem viver uma vida mecânica, uma vida na zona de conforto, uma vida com economia de energia. Quando eu falo energia, gente, é energia corporal, porque o nosso cérebro ele é viciado em economizar energia, ele é viciado em zona de conforto, tá? Então, essa mensagem é para as pessoas que realmente querem experimentar o que tem do lado de fora da caverna, né? Querem experimentar possibilidades, porque assim, se você for imaginar, o mundo é tão grande, Jutânio, e muitas pessoas ficam trabalhando durante 30, 40 anos, né, até se aposentar, e essas pessoas muitas vezes não saem nem da própria cidade, não saem nem do próprio estado. Com um mundo tão grande... Não conhece nenhuma. E assim, eu tenho uma especialização, já, isso que eu me orgulho muito, que foi através de um processo muito grande, mas deu tudo certo, que é gestão em saúde, né, pela UFRB, que eu fiz, e que foi
uma preparação para o que eu sempre vinha fazendo, porque antes de eu vir para Salvador, eu morava no interior da Bahia e eu fui o coordenador do hospital lá de Santa Inês e também fui o coordenador do SAMU. Tenho certeza que eu deixei a minha história, tenho certeza que eu ajudei dentro do que foi possível. Eu lembro que Sola teve lá, que era o secretário de saúde do estado na época, e ele perguntou: tem algum enfermeiro obstetra aqui? Eu digo: tem, sou eu. E por que eu fiz obstetrícia na época? Porque quando eu peguei a gestão do hospital, as gestantes. Por que eu estou falando isso? Só para as pessoas me entenderem um pouquinho do que você também estava falando. E elas chegavam e perguntavam para mim assim: que hora eu vou ser transferida? Porque era uma situação da gestão anterior. E eu me incomodava, eu digo assim: poxa, eu sou enfermeiro, tem médico na casa, tem técnico de enfermagem, a gente tem medicação, a gente tem oxigênio, a gente tem um local, por que o profissional está pedindo para ir para outro local? Fui, paguei, fiz toda uma especialização, me preparei, fiz um ótimo trabalho, conectado com o PSF, e assim as mulheres adoravam ter neném comigo, parir comigo, porque Sola favoreceu uma cama PPP, bola de Bolt, para quem não conhece, mas algumas mulheres vão até saber. E assim, todo parto comigo era feito com música, acompanhante, era de praxe acompanhante, com massagem, cavalinho, bola de Bolt, massagem. E a criança nascia com música. Eu botava música para na hora que nascesse na sala de parto. Então, assim, eu tenho um histórico na minha vida que eu acho que é bem interessante. E aí, Jacques, vamos finalizar? Top, top, top. E aí, para que tudo isso aconteça, só para fechar aqui na parte do livro, aí, capítulo 7, né? Creia, Não dá. creia, creia. Tá sempre assim. Você pensa em algo, você alucina, você sonha, você põe no papel, só que na hora de colocar em prática, se você não crê, e se você não tiver fé, gente, eu não quero fechar aqui para o lado religioso, não, tá? É fé o que o próprio Napoleão Hill traz, né, no seu livro. Pense, fique rico, ou pense em riqueza, enriqueça, ou aumente seu salário, vários dos livros que ele tem. A ideia da fé, ela está intimamente ligada ao nosso ser, à nossa essência e ao cosmo, ao que está ao nosso redor, tá? Quando eu creio, quando eu tenho fé, quando realmente eu sei que eu vou conseguir determinada coisa, tá? Mesmo que seja situações ilógicas, mesmo que pessoas não acreditem, você não pode deixar de acreditar em você mesmo. Então, gente, siga, siga, siga. Não pare, tá certo? A vida é só uma. Se você ficar sentadinho, só sonhando, você não vai alcançar nada. Agora, creia de fato. Agora, se você emitir alguma vibração de que você não acredita no que você vai alcançar, tenha certeza que vai dar errado. Acredite piamente. Eu poderia aqui, Jutânio, ficar umas 2 ou 3 horas falando sobre histórias de pessoas que realmente... Não, deixa eu falar de uma história aqui, rapidinho, pensei aqui, deixa eu compartilhar a abundância, só para concluir. Gente, tem um filme muito legal que eu gosto, Falar nisso, do Mac... para falar como dever de casa, galera. o filme Fome de Poder, né, de Kroc, o cara que fez a expansão do McDonald's, tá? Só para você ter ideia, quem criou o McDonald's, quem expandiu o McDonald's não foi os irmãos McDonald's, não foram os irmãos McDonald's, Também. tá? Foi um visionário, um empreendedor que percebeu naquele esquema que os irmãos McDonald's fizeram ali de um trabalho, né, sincronizado de venda, isso e aquilo. Ele pensou: rapaz, eu posso expandir isso. Só que chegou um determinado momento que ele precisava de dinheiro. Você sabe o que ele fez? Olha a ideia da fé. Ele só tinha o único bem que ele tinha era uma casa. E para ele conseguir um empréstimo no banco, olha o que ele fez, ele hipotecou a própria casa. Gente, se você tem um bem e você vende aquele bem, ou você, no caso de uma casa, você hipoteca a casa, ou você
coloca o seu veículo, né, seu carro, lá no nome do banco, porque você precisa de um dinheiro e porque você precisa alcançar determinada coisa, gente, mais fé do que isso é impossível. Foi isso que ele fez. E hoje a McDonald's é a empresa que é a maior dona de estabelecimentos pelo mundo, tá? Porque todo lugar que tem uma McDonald's, o terreno pertence à empresa. Quem está lá em cima no funcionamento é o franqueado, mas o terreno pertence à McDonald's. E ele, depois disso, ele se tornou um homem muito rico, tá certo? Então, ele teve o que Napoleão Hill fala nos seus livros, ele teve fé. E se você quiser trazer para a Bíblia também, para o aspecto religioso, também Jesus Cristo fala muito nisso. Fé. Creia de fato que você vai conseguir o que você deseja conseguir. Essa é a mensagem, meu amigo. Com certeza, Jacques. Eu só quero acrescentar uma coisa. Se sua vida não está como você gostaria, é preciso mudar suas atitudes e ações. Faça coisas diferentes para acolher coisas diferentes. Fazer as mesmas coisas todos os dias, achando que vai ter uma vida diferente, é tolice. Não é isso? Então, se você quer ter uma vida diferente, você precisa ter atitudes diferentes, ter ações diferentes. Se você faz as mesmas coisas, você vai ter faz as mesmas ações, você vai ter as mesmas coisas. Então, assim, JJ diz numa frase que ele fala assim: faça o que quiser, pense como quiser, só não culpe ninguém pelos seus resultados. E é verdade. Tem hora que, assim, é muito fácil a gente querer culpar todo o sistema. Jacques falou isso no início da live. Querer culpar o Estado, querer culpar os políticos, querer culpar o nosso pai, a nossa mãe, querer culpar os maridos, as mulheres. Então, assim, será que é realmente o outro que precisa ser culpado? Ou você precisa rever as suas ações? Nem você precisa ser culpado, mas é por isso que eu falei, rever as suas ações. Então, gente, é isso. Um dever de casa que eu vou passar aqui agora para vocês, um filme maravilhoso do que tudo que a gente está falando, e principalmente mudar certas crenças, é você assistir o filme. O filme é Cidade das Sombras. Não é filme de terror, é um filme bem interessante, que está em analogia ao que Jacques falou aqui, que é o mito da caverna de Platão. Então, assim, assistam. Para quem nunca assistiu, está disponibilizado no YouTube. Você pode colocar lá, Cidade das Sombras, que você vai assistir e vai entender um pouquinho, talvez, a vida que você vem levando. Quem sabe não pode ter coisas melhores para você, fora do seu mundo que você tem como concepção de certo, de errado, do que é bom, do que é sagrado. Quem sabe você não consegue enxergar muito mais. Então, Jackson, muito obrigado. Gratidão pela presença aqui. Vou deixar para você fazer as considerações finais, se você quiser. E vamos marcar muito mais, porque conversar com você é top, né, meu amigo? É o yes, yes, yes. É isso aí, é isso aí. É crescer e contribuir, né? Eu vi Paulo Vieira. Paulo Vieira agora está com podcast, não sei se você sabe. Sei, claro. É o PVCast, né? E Uhum. aí ele falando sobre a ideia de crescer e contribuir, gente, olha só, ó, eu busco crescer sempre. O meu contribuir, eu vou fazer com pessoas, principalmente que não podem, que não tem nada para me devolver, tá? Então, contribua, seja uma pessoa abundante, tá? Que aí você vai perceber que as coisas vão voltar para você, sempre voltam, tá? E é isso aí. Valeu. Muito obrigado, meu querido, pelo convite. Eu que... Estamos aí abertos a novas possibilidades. Jackson, gratidão. Valeu, meu querido. Abraço. Tchau, tchau.